Saudações tricolores! Eu sou o Cristiano Oliveski. Eu tô tendo a honra de estar aqui do lado dessas lendas aqui que conquistaram, lá na primeira vez que o Grêmio conquistou a Libertadores, há 40 anos atrás, a Libertadores da América. A gente tem o prazer de receber lendas que vestiram a nossa camisa, né, Márcio? Boa noite. Tudo bem, Cristiano? Boa noite a todo mundo. Cara, é um prazer muito grande relembrar, né? Poder relembrar esses 40 anos da primeira conquista de Copa Libertadores da América e tá aqui junto com todo mundo, né? Essas feras que você falou, que estão eternizados na história do Grêmio. Amigos, Renato, quando tu vê essa rapaziada, vou chamar de rapaziada, né? Dá pra chamar de rapaziada, né? Quando tu vê essa rapaziada toda aqui, Renato, que filme passa na tua cabeça? Posso falar mesmo? Fica à vontade. Não, é um prazer revê-los, né? Porque alguns fazia muito tempo que eu não estava sem o contato. No caso, o Paulo César, o Oswaldo, o maior chato de todos. De vez em quando falo com ele no telefone. O Baidé, que ele acha que ainda é jogador, que não sai da concentração, entendeu? E o Paulo, tenho falado com ele seguido. Então é um prazer rever essa rapaziada, até porque juntos com outros atletas, a gente colocou o nosso nome na história do clube, com um título até então inédito. Pois é, e a gente... Eu lembro pouca coisa, né? Faz tanto tempo, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo era o objetivo que o grupo tinha. Nosso grupo era muito fechado, nosso grupo gostava de ganhar. Lembro bem que nós tínhamos bastante jogadores da base, e isso é importante num clube grande como o Grêmio, até porque ainda tinha naquela época o amor à camisa, e a gente sabia que aquele título era um título inédito, que nós poderíamos ajudar o clube a ganhar, a entrar na história do clube, a primeira Libertadores. Por isso que eu digo, nós tínhamos um grupo muito bom, um grupo de moleques, jogadores jovens, jogadores experientes, que no início muita gente não achava que o Grêmio poderia conquistar aquela Libertadores, mas aos pouquinhos a gente foi ganhando força, foi ganhando ainda mais vontade de conquistar aquele título, e deu no que deu, né? Até porque aquele grupo, sinceramente, merecia muito aquele título. E o nosso torcedor, sem dúvida alguma, né? Que nunca tinha sido campeão da América e pôde festejar um título que realmente foi, até então, era inédito. Renato falou, Márcio, que o Oswaldo era chato, né? Quer te defender aí, Oswaldo? Hã? Não tem defesa, ele é muito chato. É o chatão. Não, chato é uma coisa. Eu sempre fui um cara brincalhão também, né? Sempre entrei nesse grupo também, que fui contratado, vindo da Ponte Preta, né? Para vir disputar a Libertadores. E graças a Deus eu fui bem sucedido, bem recebido também pelo grupo, né? Já que eles eram mais novo que eu, né? Eles estavam subindo, eu já estava no profissional, né? Na Ponte Preta. E foi uma grande honra, né? De ter aqui no grupo de 83, né? Do Grêmio, onde nós conquistamos aí a primeira conquista, né? Da Libertadores. E o Renato te deu muito gol, não? Sim, com certeza, né? Era um grupo, né, que a gente se dedicava bastante, e também dentro de campo todo mundo tinha que correr, né, atrás da bola, com certeza, e retribuir, assim, não só ele, como eu também fazia parceria com ele, né, do lado direito. E a gente tinha que correr, porque se não corresse, era totalmente diferente de hoje. Pois é, e falando do lado direito, Paulo Roberto estava ali também pela área direita ali, né, do campo. Trabalhou muito pelo Renato, também pelo Oswaldo aqui, colocando bola para eles fazerem gol nessa Libertadores aí ou não? Pô, ainda bem que tu tem essa visão aí, né? Não, o que eles falaram realmente é verdade, né? O nosso grupo era um grupo jovem, né? Muitos jogadores vindo da categoria de base, com alguns jogadores experientes, como o Oswaldo, que chegou depois. E a nossa vontade de ganhar era muito grande, principalmente porque a gente vinha da categoria de base, já tinha aquele amor pelo Grêmio, acostumado a jogar competições juntos. A gente praticamente subimos todos juntos, né? Então isso também
dentro do vestiário, a união, fora do campo também, era muito importante para a gente chegar aos objetivos, e a gente tinha aquilo em mente de conquistar aquela primeira Libertadores pelo Grêmio, que a gente sabia que ia ficar marcado na história. Isso faz 40 anos e hoje nós estamos aqui. Se nós não tivesse conquistado, ninguém ia falar nada. Então hoje nós estamos aqui, é uma honra muito grande. Queria agradecer a todos, né? O presidente Guerra, que está aqui, o Zé, César Pacheco, desculpa se eu não estou lembrando ou vendo mais alguém que está aqui da diretoria, dar esse apoio, né? Valorizando essa conquista. E a gente torce para que o Grêmio conquiste muito mais mesmo, que a gente está aí torcendo. E eu tenho certeza, por tudo que está sendo feito aí, com o Renato à frente, comandando o time, eu tenho certeza que o Grêmio tem muitas coisas boas pela frente aí. Eu acho que foi uma união de um grupo jovem, um grupo ambicioso, com alguns jogadores experientes. O Oswaldo já falou que veio dar um reforço importante, o Tita, enfim, vou citar aqui os jogadores que chegaram. E nós todos tivemos uma união muito grande, um carinho enorme, um trabalho. Aqui está o professor Itão, enfim, Saúl, o pessoal todo que teve junto com nós. E foi importantíssimo, foi uma união de vários fatores para essa grande conquista. Acima de tudo, nós tivemos, em momentos difíceis, e com essa união, com diálogo, com um treinador extraordinário, que infelizmente não está entre nós, Tarcísio, enfim, o Caio, vários que não estão mais com nós, que a gente tem um carinho, uma lembrança maravilhosa. Enfim, um momento histórico por ser uma Libertadores que não tínhamos ainda o exame antidoping, né, uma dificuldade enorme, não tinha tantas câmeras como tem hoje. Enfim, foi uma união grande e foi uma conquista inédita, foi a primeira, depois, consequentemente, o Grêmio teve mais duas, mas eu acho que foi a mais difícil, porque enfrentamos adversários dificílimos e principalmente na final com o Peñarol, enfrentamos no ano anterior, tinha sido campeão do mundo. Está de parabéns todos e eu fico muito feliz e um orgulho enorme em poder estar, neste momento, convivendo com colegas, com a direção e é emocionante para todos nós. Eu acho que para falar dessa Libertadores de 83, a gente tem que começar, acho que em 81, né? E alguns dos atletas que estão hoje aqui fizeram parte desse elenco de 81. Aí a gente lembra aqui Remy, De Leon, Casimiro, China, Paulo Roberto, Nilmar, Tarcísio. Ali, em 81, que começou, né? E até eu vou passar também para o Casimiro responder essa, porque ali em 81 que foi aquela virada de chave do Grêmio, né? Que o Grêmio passou a ser visto com outros olhos no cenário nacional primeiro, né? Porque depois do título brasileiro de 81, a gente foi para a Libertadores de 82 e depois chegou até a Libertadores de 83, né, Casimiro? Eu diria assim, ó, como falaste bem, a história do Grêmio começou a mudar quando começou a investir na base. E eu posso dizer com orgulho que eu fui um dos primeiros pioneiros a levantar essa bandeira. Porque quando eu subi em 79, eu fui para o Juventude para conquistar um espaço. E aí, voltei no final da temporada e aí eu decidi ficar no Grêmio. Quando eu entrei, comecei a entrar, criar meu espaço e ganhar meu espaço, foi quando 81, né, com o Enio Andrade, aí foi surgindo. Né, aquele time, quando o Casemiro, Paulo Roberto, Baidec, Nilmar, Leandro, Paulo César, Odair, China, Bonamigo, Caio, aí veio Renato, Odair. Então nós vamos citar aí, Luiz Eduardo, num grupo de 25, com mais de 18 jogadores da base. Enfim, era realmente um grupo predestinado, mas acima de tudo havia moral, havia respeito, mas havia uma integração, como existe aqui hoje. Depois de tanto tempo que a gente não se vê, né, por uma questão profissional, de tantos anos, cada um segue seu caminho. Foi cruzamento ou foi balão, Renato? Lá na final. Jogada de gênio. Cara, Saiu o Coringa da manga. eu tenho uma pergunta É o para que fazer. tinha para Jogada fazer. ensaiada. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Renato. Renato, La Plata, aquela pressão, aquela briga, aquela pancadaria, tu faz o 3-1 e manda o torcedor ficar quietinho. O que deu na tua cabeça de fazer assim pro torcedor? Mas esse gesto aí praticamente fiz durante a minha profissão toda, enquanto eu joguei.
Era uma maneira até porque só nós sabíamos o que nós estávamos passando lá dentro do campo. A gente olhar para o adversário comendo papel higiênico que estava no campo, comendo grama, se babando. Naquela época não tinha exame antidoping. E uma pressão muito grande. Já tinham chutado o Caio no intervalo do jogo. Estava sendo uma pressão muito grande. Então, a minha reação foi, naquele momento, fiz o terceiro gol, fazendo aquele gesto, mais ou menos mandando a torcida calar a boca, porque estava demais. Só nós que estávamos lá dentro sabíamos o que nós estávamos passando. E foi aquele jogo que todo mundo sabe como acabou, né? Mas para quem passa por esse tipo de experiência, hoje mesmo no vestiário lá estava falando que homens mesmo foram na minha época para disputar uma Libertadores, sem exame antidoping, com uma câmera só de televisão no estádio. E o que a gente passava dentro do campo e não acontecia nada, realmente, na nossa época, tinha que ser muito homem para disputar uma Libertadores. Hoje em dia tem 1 milhão de câmeras, tem VAR, tem tudo. Mas naquela época era muito E classificava difícil. só um também, né? Também. Na nossa época, a época do pessoal que está aqui, realmente era muito difícil disputar uma Libertadores. Não, da mesma forma que eu estou aqui com meus colegas da época, eu tenho certeza que o torcedor do Grêmio também está bastante orgulhoso, até porque foi um título inédito, uma Libertadores muito importante. O Casimiro colocou bem, o Grêmio de 81 até 84 conquistou muito e deixou de conquistar mais um brasileiro e mais uma Libertadores, que não cabe nós aqui a falar o porquê, né? Mas em 4, 5 anos nós tivemos muitos jogadores da base que eu acredito que tenha sido uns anos especiais para o clube. E me sinto honrado e muito feliz de rever alguns colegas meus da época aqui. Infelizmente tenho que voltar para a concentração, que eu trabalho, entendeu? Eles estão com a vida ganha. Então eu como trabalhador tenho que voltar para o meu trabalho. Muito obrigado a todos. Um abraço a vocês não. Renato, eu estou matando o trabalho. O pessoal viajou e eu estou aqui. Mas eu tenho que trabalhar hoje, amanhã, domingo e assim vai. Abraço a todos. Então tá certo, valeu. Dizer da minha alegria de fazer parte desse grupo. Eu que vim do Vasco da Gama e fui recebido de uma maneira tão especial, tão carinhosa por esse grupo, que isso me ajudou e facilitou muito a minha chegada aqui. E de ter trabalhado com profissionais da mais alta capacidade e do mais alto comprometimento com o clube. Isso me orgulha muito. Eu tenho o maior orgulho de dizer que foram amigos e irmãos que eu conquistei nesse ano de 83, né? E depois no meu retorno ao Grêmio. E o Casemiro frisou um detalhe aqui, que eu já dizia isso bem lá atrás, na época que eu dizia. Eu fui como atleta 6 anos e meio do Grêmio, né? E 70% dos grupos que eu participei no Grêmio eram jogadores formados na base e, na sua grande maioria, gaúchos. Tanto que nós temos o nosso grupo, né, no WhatsApp, que a gente se fala todos os dias, né? E essa é uma amizade verdadeira. E eu acho que na vida, para você conquistar, precisa de unidade, precisa de comprometimento. E no futebol, se você não tiver essa unidade, não tiver esse comprometimento e não colocar o interesse do clube acima de todo e qualquer interesse nosso pessoal, nós não vamos a lugar nenhum. O clube está acima de qualquer um de nós, até dos seus ídolos, né? A instituição, ela está acima de todos nós. A turma aqui, nós, desde 78 praticamente, fomos campeões bi e tri da categoria jovem. E aí subimos ao profissional já com essa gana, aprendemos a vestir essa camisa do Grêmio, a ganhar classes grenais, enfim, esse tricampeonato, o Paulo também, o China chegou também do interior, enfim, faz com que nós acreditamos cada vez mais que a formação que nós tivemos foi excelente em todos os sentidos. A cobrança desde a base sempre foi enorme e isso fez com que, ao chegarmos no profissional, nós seguimos de forma
vencedora e conquistando títulos, recebendo atletas com muita qualidade, seres humanos extraordinários, e assim que veio as conquistas, 81, 82, o vice-campeonato brasileiro, depois 83 e o vice da Libertadores 84, que nós até hoje temos um sentimento de não ser bi da América e do mundo. E PC, e reencontrar essa galera aí agora, PC, depois de tanto tempo assim de atuação dentro do campo, como é que tá esse relacionamento entre vocês hoje, né? O Baidec citou aqui do relacionamento, o Mazarop também falou que vocês até grupo de WhatsApp têm juntos aí. Como é que tá esse relacionamento de vocês aí depois de tanto tempo, cara? O bom de tudo do futebol, para mim falar aqui agora, todo mundo já falou que tem pouca coisa para falar, mas do futebol o que fica são as amizades. Mas o principal de tudo que hoje a gente valoriza muito é essa atitude, essa iniciativa dessa nova direção que está fazendo esse trabalho de reconhecimento. Então, E China, tá matando trabalho hoje, é isso? Para estar aqui? Claro, sou assim com o presidente lá. Não, mas o chefe tá ali, ô China. o chefe está aqui. Estou na frente do homem aí, eu tô bem, né? Hoje nós Justificando. podemos focar. Mas eu, primeiramente, quero saudar a todos aí, especialmente os meus colegas aí. Puxa vida, é tão bom esse reencontro. Obrigado, Zé, obrigado, presidente, por esse reencontro, essa oportunidade aí. E queria salientar algumas coisas muito importantes aqui, porque não somos nós aqui. As coisas aconteceram graças ao presidente, o seu Verade, eu e meu compadre vimos juntos, e há pouco a gente estava falando, o seu Verade, o Grêmio do seu Verade nunca mais, tomara que apareça, mas o Grêmio do seu Verade era outro Grêmio. Vai ser difícil, né, aparecer o seu Muito Verade de importante novo. também, o Espinosa, enfim. Mas eu gosto sempre de ressaltar a importância das contratações pontuais que o Grêmio fazia. Tinha esse pessoal da base, que a gente salientou, vocês conversaram, mas os pontuais, o Tita, o Oswaldo, o Caio, o César e o grande De Leon. O Grêmio do De Leon foi o Grêmio mais vencedor na história. O De Leon ficou 5 anos no Grêmio. O Grêmio foi campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro, campeão da América e vice-campeão da América e campeão do mundo. O De Leon saiu em 85, claro, ganhamos gauchões, que a gente não tinha vencido com ele, inclusive. Então, eu faço essa reverência e essa saudação ao Hugo, que eu acho que o Grêmio era copeiro, o Grêmio tinha identidade castelhana por causa da influência e da presença do Hugo de Leon. É ele que nos apresentou a Libertadores, né, China? Né? Porque até aquele momento ali nós queríamos ganhar o brasileiro. Sim. O brasileiro já tinha sido ganho. Mas quando o De Leon chegou... Ele tinha sido campeão com o Nacional. Exato. Então nos apresentou ela, né? E aí a gente trabalhou para ganhar. Um detalhe que me chamou a atenção do comprometimento do grupo. No dia que eu me apresentei no Grêmio, eu cheguei no vestiário, aí tinha uma antessala que dava acesso para o departamento médico. E ali tinha uma lousa. E nessa lousa tinha uma escadinha ali. Ali era o objetivo do Grêmio naquele ano. Então, cada degrau daquele ali era um jogo. E se não me falha a memória, foi o De Leon que pediu ao Espinosa para fazer aquilo ali. E o foco desse grupo, cara, era uma coisa impressionante, que chegava a contagiar a gente, cara. E tinha uma cobrança, a gente não deixava um companheiro perder o foco ou sair da linha, né? O próprio Louco, né? Ele já era o ídolo, mas ele sempre teve o comportamento dele dentro do grupo exemplar. Entendeu? Os caras falam, não, mas não deixava de treinar, puxava a fila, né? Gostava da festinha dele? Gosta, como qualquer um, né? Tem direito. Mas ele, dentro de campo e nos treinamentos, ele correspondia, né? Ele não ficava lá atrás da fila, lá para ficar mocegando, não. Ele puxava a fila. Eu acho que o Hugo, Massa, o Hugo nos trouxe a capacidade, a mentalidade para vencermos uma Libertadores. Com certeza. Isso ele nos transmitia o dia a dia e
temos que... Era a grande referência, né, Pai Deco? Era a grande referência liderança nossa, nossa, né? e esse orgulho de falarmos do nosso capitão, porque, infelizmente, ele não está aqui hoje, mas nós temos essa admiração enorme por todos que fizeram parte, mas o Hugo realmente foi uma referência para todos nós. Um outro detalhe também que a gente não ressalta, né? Que quando eu vim da Ponte Preta, nós temos que ressaltar bastante a preparação física. Isso foi fundamental dentro do grupo, né? Quando vim para cá, que eu saí da Ponte Preta bem também, que peguei o Bebeto, que era da seleção, né? Fizeram um trabalho bom para preparo físico mesmo. E chegando aqui... E ele está aí, né? Então, ele está aí, né? Também. Seu Iton tá aí. Nosso grande mestre. Iton, professor Iton Fritz. Eu queria... Será que ele consegue botar nós em forma agora? Tom, vem aqui, Tom. Professor, por favor. Por gentileza. Professor, por favor. Aqui está a cadeira. Por gentileza, seu Iton Fritz. Senta aqui, professor. Tem uma cadeira aqui pro seu Se Iton. trouxer o preparador, tem que trazer o doutor, porque a gente vai precisar. O Larico não, né? O Larico é outro. Professor, aqui, professor. O doutor Cola Por gentileza. e o Rabaldo. Uma cadeira aqui pro senhor. Senta aqui, que loucura. Ele suturou, lavou a boca do... Tem um ponto no dedo. Vai dar um alongamento para nós, professor. Seu Iton, essa rapaziada dava muito problema pro senhor? Rapaz, esse naquela homem época, adorava lá, levar a gente pro Parque O Santilé, senhor cara. que dava muito problema pra essa rapaziada. Ô, Daidec, adorava levar a gente pro Parque Santilé, cara. Meu Deus do Eu céu. passei caçador de tanto andar naquele Mas pátio. parabéns pelo grande profissional que é, vencedor, que nos cobrava e com razão, e veio os resultados. Era uma missão no início que tinha que ser com empenho de todos. Cada um tinha que dar a sua parte. E isso foi o que, na verdade, resultou as conquistas, né? É impressionante de ver. Eu posso falar isso porque trabalhei em outros clubes, vários clubes. O sentido de grupo que nós tínhamos era difícil de não deixar de ganhar. Realmente, o pessoal se empenhava nos treinos e eu não era dar muita moleza não, mas era uma coisa necessária. Todo mundo compreendeu isso e hoje ainda mais, compreendendo mais ainda, de que futebol trabalho tem que ser exigente e também eu tive assim uma situação muito favorável no meu trabalho, é que todos tinham uma mentalidade de atleta, queriam vencer como fizeram, né? Mas tinha um potencial para ser trabalhado. Então isso aí resultou numa soma, e essa soma de qualidades que foram surgindo e foram se desenvolvendo, as conquistas, né? Que é a grande recompensa para todos, né? São os títulos e a faixa de campeão. E isso realmente foi conseguido pelo trabalho, nada mais, nada menos do que isso. Muito trabalho, muita dedicação, muito comprometimento com o grupo. Vi às vezes as reuniões dos jogadores, um cobrando o outro, no bom sentido, e enaltecendo o espírito de grupo, que era o que prevaleceu. Junto com isso foi feito, com o trabalho do nosso grande querido amigo Espinosa, né? E então nós tínhamos assim coisas importantes que somaram e que resultaram nas conquistas. Eu queria te fazer uma pergunta, então. Eu considero talvez que seja o principal fator para o Grêmio obter a classificação para a fase semifinal, porque o Grêmio enfrentou o Flamengo na fase de grupos, o Flamengo, o Blooming e o Bolívar. O Grêmio foi a La Paz, até depois o China não gosta de falar, mas vai falar sobre isso. O Grêmio foi a La Paz e ganhou de 2-1 do Bolívar. Exatamente. O Flamengo foi lá, tomou 3-1. O Blooming foi lá, tomou 6-0. O Grêmio foi lá e ganhou de 2-1. Ou seja, talvez nessa passagem pela Bolívia o Grêmio tenha conquistado a classificação para a fase semifinal, porque só um classificava. Exato. O Flamengo foi lá e tomou, o Blooming foi lá e tomou, o Grêmio foi lá e ganhou. Teve alguma preparação para esse jogo da altitude de La Paz? Foi feita alguma coisa especial? Porque hoje em dia todo mundo fala altitude de La Paz. Sim. Teve alguma coisa especial ou não? Teve.
chamado Parque Saint-Hilaire. Aí todo mundo dá risada, porque Dá risada hoje, né? Porque na época não dava. Mas na época eles choravam, viu? O bonito de ver era o retorno no ônibus. Todo mundo lá tirado. Sabe que eu moro em Viamão ainda, né? Quando eu passo ali eu fico triste, mas eu... O Paulinho está lançando um projeto aí para fazer um viaduto lá, para ele passar por cima. Não vê, né? Mas não Mas, vê. na Para verdade... explicar para quem não conhece o que é o Parque Saint-Hilaire, né? Um parque que fica ali em Viamão, né, Paulo? Exatamente, um E espaço onde o Grêmio maravilhoso. ia treinar ali. lá, né? Mas gostaria de lembrar um detalhe muito importante. Em La Paz, o Bolívar não perdia 10 anos para clube nenhum que via jogar lá. 10 anos, estavam invictos 10 anos em La Paz. E nós conquistamos uma vitória que, no meu entendimento, foi o que determinou a nossa ida para o título, sabe? Porque os outros foram lá e perderam. Nós fomos lá e ganhamos uma vitória que definiu a nossa classificação. E o Parque Saint-Hilaire, na verdade, se perguntou, respondendo aqui o que a gente foi feito, é que nós precisávamos, para enfrentar a altitude, um condicionamento aeróbico, no caso, não vou entrar muito em detalhes esses termos técnicos, mas uma condição de resistência maior em função do nível do que precisava no organismo para poder atingir um nível físico maior. E nós demos ênfase a esse trabalho de dar uma base maior na condição de resistência orgânica, né? E isso realmente ajudou bastante. Foi dito isso para eles, eu acho que hoje ninguém mais lembra, né? Foi comentado, e a gente colocou razões para fazer esse tipo de trabalho e realmente saiu tudo com êxito. Porque o trabalho foi todo realizado praticamente aqui. Nós ficamos em Santa Cruz da Serra e fomos no mesmo dia para o jogo. Exatamente. Quer dizer, então o reconhecimento do trabalho extraordinário que o professor, juntamente com a comissão técnica, Espinosa, enfim, fizemos para... Não. Espinosa não trabalhou. Espinosa deu uma palestra de 1 minuto. Mas essa palestra é histórica. A primeira palestra que eu tive do Valdir Espinosa, eu cheguei lá, sentei, aí chegou o grupo, aí o Espinosa chegou, vamos dar um chocolate nele. E saiu, e o pessoal levantou e eu fiquei sentado. Aí os caras, o que tá fazendo? Eu estou esperando a palestra, mas já teve a palestra. Não, o Espinosa já deu. Mexendo naquela pulseira dele. Diz, olha aqui, ó, vou dar um chocolate nele. Mas isso foi muito importante. Aí eu estou esperando a palestra até hoje. Foi muito importante esse sentido de fazer com que o nosso time tivesse posse de bola e fizessem o adversário, o jogador correr. E nós não, porque se nós fôssemos enfrentar essa situação, talvez não tivéssemos ganho, porque a altitude é uma coisa que corrói a condição física do atleta. E nós tomamos aquela medida por orientação nós fizemos consulta com ex-preparadores físicos da Seleção Brasileira que tinham jogado na altitude, o que a gente podia fazer, tendo em vista que o Grêmio iria jogar lá. Aí ele falou, aumentar a resistência pulmonar e no dia do jogo, porque a cada dia que passa estando lá vai consumindo mais oxigênio, vai tirando a energia que o jogador precisa, né? E isso aí foi realmente muito importante. Nós saímos, o jogo era 4 da tarde, nós saímos 10 horas do hotel. Isso mesmo. Pegamos um voo, descemos, fomos para o estádio jogar. Isso aí foi uma coisa que, na época, completamente diferente do que acontece hoje, né? Também, né? Até o filho da Galia está aqui, né? E eu me lembro que foi falado que o Galia que também se sentiu muito mal quando saiu do avião na chegada lá em La Paz. São 3.600 no aeroporto. Na verdade, aquele foi um jogo chave. Foi. Da primeira fase, porque de 4 classificavam um só. Tá? E depois ia para o triangular, também classificava um, e aí era a final. Então esse jogo foi determinante. Foi. E dentro desse trabalho de equipe da comissão técnica foi importante, né, o trabalho em conjunto, porque também fisiologista, dos médicos, na todos, questão trabalho... de que
A gente tinha a questão pulmonar, mas também a condição de que fazer. Não podíamos correr 90 minutos atrás dos caras, correr atrás da bola. Mas se a gente tivesse a posse de bola, tanto é que no segundo tempo nós viramos o jogo. E foi o primeiro clube brasileiro que ganhou do Bolívar na Bolívia, na altitude. Eles não perdiam o jogo há 10 anos lá. E nós viramos o jogo porque saímos atrás no primeiro tempo e ganhamos. Acho o seguinte, quando tá escrito, as coisas acontecem. Primeiro jogo no Olímpico, o De Leão faz o gol de pé esquerdo fora da área. Aí fomos lá para Bolívia, ganhamos o primeiro jogo, o segundo jogo estava praticamente a gente perdendo 1-0, o Oswaldo empatou, eu fiz aquele gol que todo mundo parece colorado, os meus torcedores, vamos, aquele gol sem querer, mas tu é gremista que tu é, cara, tu tem alguma coisinha vermelha nesse corpo aí, tio. Não quer valorizar teu gol? Dá um gol importantíssimo. Não, e consequentemente depois vieram outras situações, né? O pênalti que o meu compadre, se a gente tomou um gol aqui, estava fora. Tarcísio entrou, fez o segundo gol. Umas coisas assim, bem... para combinar, claro. E tá passando ali... O gol do César... Tá passando ali aquele cruzamento do Casemiro pro primeiro gol, né, O gol do César, praticamente, a bola caiu do céu, né? Eu digo, o gol que caiu do céu foi o gol do César. Na final. Então, coisas bem... Você quer o quê? O Oswaldo fazia gol de cabeça? Importante. Com esse tamanho, com esse... O cruzamento, o posicionamento dentro cruzamento do campo. com efeito. Paulo César cruzava bem também, você cruzava bem. Ia para a linha de fundo e tem que cruzar. Né? Não, e tinha um detalhe a mais em tudo isso. Deixa eu só fazer uma pergunta antes, Maza. Desculpa te interromper. Isso é muito sério, isso é muito sério. Pô. Não, e até em cima disso, ô China, até em cima disso, ô China, ô China, até em cima disso, vocês não bebem não, gente? Vocês não querem um chopinho? Tem chopinho ali pra vocês. Eu não tomei em casa. Mas então aqui, ó, fica à vontade, quem quiser um chopinho. Chegou aqui cheio de roteiro. Tu falou que era uma. Eu vou jogar um roteiro longe. Uma cada hora, uma de 10 em 10. Não, mas fica à vontade aí, fica à vontade pra tomar um chopinho, fica bem tranquilo aí. Era o primeiro. Mas tua nutricionista falou que era um só. Tá perdendo. Não, mas o preparador tá aqui, agora tá tranquilo também, aí ele libera. Tá liberado, senhor Heitor? Tira amanhã, Tira isso dele amanhã. Tira amanhã. Ao meu compadre. Vai seguir o teu roteiro aí. Não, é só pra me guiar aqui, o roteiro eu vou tocar fora. Eu vou deixar o Oswaldo dar o primeiro gole dele aqui, porque foi nesse jogo na Bolívia, né, no jogo contra o Bolívar, que saiu o teu primeiro gol, né, Oswaldo, nessa campanha que tu acabou sendo o artilheiro do Grêmio com 8 gols, né? 6 gols. 6 gols? 6 gols. Depois eu acho que é o Tita com 5. Isso. Eu fui com o 6º gol. Com 6. E como é que foi pra ti esse primeiro gol aí dessa... Pra nós, né, que a gente chegou lá, tem altitude, né, todo mundo assusta, né? Mas com bom preparo físico, que o Grêmio já estava vendo. Tô falando a verdade. Você não falava isso na época. Tô falando a verdade. Tu reclamava sempre, agora tá elogiando. Vai reclamar tudo bem. Oswaldo reclamava, agora tá cheio de elogio. Eu era sempre o último também, né, na corrida, né? Eu era sempre o último. mais gordinho, né, então? Então, lá em cima lá. Então, agora ele é mais magro. Jogava. Verdade, Sertão? Continua chato do mesmo jeito, viu, então? Continua do mesmo. Tá pior agora, tá pior. O pessoal tá pegando teu pé hoje, hein, Oswaldo? Hoje? Isso aí vem há anos. O Oswaldo veio pro Grêmio como sendo o goleador do Campeonato Paulista no anterior. Também. Então saí bem, entendeu? Veio pro Grêmio, eu queria tirar a minha cisma de vice. Né? Que eu fiquei 2 vezes com a Ponte lá, vice. Aí queria uma outra oportunidade. E foi a que apareceu aí, né, da Libertadores, no Grêmio. E o gol também que começou contra o Bolívar. A gente tivemos uma oportunidade, né? Eu fiz o empate, aí o China fez o outro. Aí deu uma tranquilidade a mais. Né? E é isso aí. E Oswaldo estava naquela Ponte Preta, né, que perdeu para o Grêmio em 81 na semifinal do Brasileiro, fez o gol no Olímpico, né, a vitória de 1-0, que não foi suficiente.
No maior público da história do Olímpico, o Oswaldo fez o gol da Ponte Preta. Depois veio pro Grêmio, graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu queria sair daquilo lá, eu só vice, pô. Então vamos. Aí encontra jovens, né? Como o China, Paulo Roberto subindo, Baidec. Primeira vez, quando cheguei aqui, encontra com o Baidec. Já era tiozinho, nossa, né? Com aquele Chevette. Fui te receber, né, Oswaldo? Como sempre, né? Eu recebi o Oswaldo e disse, boa sorte para todos nós, né, Oswaldo? É isso aí. E aí foi ótimo. A mãozinha delicada ali, né? Aquela mãozinha aqui, o carro, o volante dele. Desse tamanho. 33. 33. Contar para eles aí do Espinosa, a primeira palestra dele lá em Canela. Primeiro dia de treino lá em Canela. Lembra, professor Viton? Ele, olha, eu tenho grande medo de avião. Esse ano nós vamos a Tóquio. Fazer o quê? Primeiro dia. Ele falou na noite. A pré-temporada. Na pré-temporada. Exatamente. Coisa incrível, A lembra, gente Paulo? Eu tenho... Ele tinha a Gramado, Tem fazia... baita medo do avião, mas esse ano nós vamos a Tóquio. tradicional. É aquilo que tu falou, né, China? Quando tá escrito, né? Não tem como mudar, né? As coisas tinham que acontecer mesmo, né? Incrível. E aí, depois até desses 2 jogos na Bolívia, a gente foi enfrentar o Flamengo. A gente já estava com a classificação já definida, né? E a gente deu um chocolate nos caras. Foi o chocolate do Espinosa, né? Que ele falou, vamos dar um chocolate nos caras lá na Bolívia, mas no Rio de Janeiro também a gente tocou 3-1 no Flamengo também, né? E foi um eu já estava jogo. contratado e ia assistir esse jogo lá. Essa do chocolate foi na minha estreia, contra o Estudiantes aqui no Olímpico, né? Aí eu, beleza. Mas o que eu ia ressaltar é que, além do planejamento, que foi muito bem feito pela comissão técnica e a direção do clube, tinha um detalhe, cara, que chamava a atenção da gente. Nas refeições, a gente terminava, a gente não fugia não saía, não dispersava o grupo. A gente ficava sentado ali, conversando a respeito do jogo, do que poderia acontecer, como a gente podia fazer, sabe? Isso demonstrava a importância do grupo, né? Do foco da equipe, né? Porque a gente ali discutia. Nós estávamos lá em Cali, aí jantando, e a gente conversando, trocando ideias sobre como a gente poderia criar uma cobrança de falta. Não sei se o Iton lembra disso, estava do lado da mesa com o Espinosa e tudo ali. Sabe, os próprios jogadores, né? Sim, não dispersava e falando sobre o jogo, quer dizer. Quando você consegue formar isso, não tem como a coisa dar errado. Compadre, não tem. Vamos de novo aqui. A gente falava tudo certo, a gente saía daqui. Quem falava ali, não fazia nada disso aí. Quem falava isso? O cara que estava sentado na minha cadeira aqui. O louco? Vocês estão malucos, fazia essas O coisas louco, aí, né? louco. Vamos concentrar 2 dias antes. Não, vamos. O louco falou que deu o vocês cruzamento estão pro malucos. César, que foi pensado, ele deu um balão, porque o certo dele ia tentar driblar os 4 que estavam marcando ele lá, né? É verdade. Não, mas ele... E aí, depois... Desarmei, compadre. Hã? Te desarmei, compadre. Não, me desarmou não, cara. É verdade. E aí depois, mas depois desse jogo do Flamengo, o Grêmio já garantido, né, para a próxima fase, a fase semifinal, que foi a fase que entrou o adversário do Grêmio na final, né, que foi o Peñarol, que ele entrou na Libertadores na fase semifinal por ter sido campeão do ano anterior, né. E aí a gente foi para aquele triangular ali, que até a gente falou, né, antes, sobre o jogo do Estudiantes em La Plata e tudo mais. Como é que foi para vocês, Paulo, esse triangular, esse início de triangular? Porque aquela escadinha que o Mazzaropi citou ali, que o Espinosa colocou, nós vamos chegar até aqui em cima, ela já estava quase que na metade do caminho ali naquele momento, né? A gente acreditava muito no trabalho de todos, né? Cada um com a sua participação, mas a gente acreditava muito nisso, né? E quando o Espinosa falou, lógico, surpreendeu, né? Até pela maneira que a gente sabia que ele tinha medo de avião, essas coisas todas, mas ele profetizou isso no início da competição. E cada fase que a gente ia passando, ele mesmo chegava lá no quadro e riscava um degrau.
E aí já tinha passado mais da metade, né? E faltava pouco. E isso realmente motivava a gente, sabe? A chegar no topo, né? Chegar a ser campeão do mundo. Era tudo que a gente queria. E a gente sabia que e as fases eram muito difíceis, né? Porque, pô, de 4 eram 2, de 3, 1. E outra, né? Para chegar a disputar uma Libertadores, na época, era só o campeão e o vice-campeão brasileiro. Né? Hoje tem 8 vagas para... Então, a Libertadores, realmente, dessa nossa época, tem que ser muito valorizado, porque era muito difícil chegar. O Grêmio chegou como campeão, né? De 81, disputou 82, e 83 disputou porque foi vice-campeão em 82. Então, tudo isso nos levava a motivação, uma chance que a gente tinha, o Espinosa sempre falou, ele sempre falava muito sobre isso, uma chance que a gente estava tendo que não sabia quando ia ter outra. Então, a gente focou muito naquilo ali. E para a gente, assim, né, eu não gosto de falar muito assim, da época, porque parece que a gente está falando que hoje não é assim. Eu não gosto muito dessas comparações, porque às vezes a gente pode machucar alguém, eu não gosto de falar assim. Mas realmente o nosso grupo era muito focado, né? Não vou dizer assim que eram todos gremistas, mas a gente que vinha da base, a gente já tinha esse amor, de repente, um pouco diferente de outros, né? Daqueles que... E aqueles que chegavam, que não eram muitos, sentiu isso no ambiente e acabavam enganjando junto com a gente, como aconteceu, e a gente chegou onde chegou, e hoje a gente está passando esse momento aqui para nós, e realmente é um momento emocionante, né? De a gente estar com pessoas aqui que a gente gosta, que a gente conviveu, e pessoas que estão hoje dirigindo o Grêmio, que a gente também tem um carinho muito grande, e de fora a gente torce para que o Grêmio tenha outras, muitas e grandes conquistas também. E até em cima disso, da questão do gremismo, né, de trazer essa questão da base mesmo, vocês concentravam também no Estádio Olímpico, né? Sim. Naquela época, e aí nos jogos já ficava ali com aquele ambiente do torcedor também, né, PC? Acho que para vocês isso aí ajudava também, ter essa proximidade com o torcedor, assim, né? Sim, é na popular caverna, que nós chamava, né? Caverna. Era a caverna. Não só o fato de concentrar ali, como também as refeições eram feitas bem no momento que a torcida começava a chegar no estádio, entendeu? Então a gente passava por ali para chegar no refeitório. Tudo isso trazia um calor humano muito bom. Te passava, né, a energia, né, positiva, tudo. Sem contar que o ambiente era fantástico. O ambiente dentro do Grêmio, eu que cheguei em 76, né, com 10 anos, né? E PC, na hora que a gente descia para o lanche, os torcedores já marcavam os lugares com o jornal. Ali, exato. Até hoje tem uma... A gente acabou ficando amigo dos torcedores. Exato. Até hoje tem uma senhora que mora em Campo Bom, que sentava bem na frente da porta, aquela senhora, até esqueço o nome dela. E a banda da micose também. E a banda da micose, A banda da micose ali era sagrado. Aquela ali era sagrado. Treinamento e jogo era ali. Para o pessoal mais novo que não sabe, a banda da micose, explica. Explica a banda da micose. Agora tem que explicar. Chegava ali, ia para lá, os aposentados, ia para lá sentar, ficava assistindo os treinamentos e nos jogos. Era ali que ele ficava, bem na porta do nosso refeitório ali. Eles assistiam todos os treinos, todos os torcedores mais velhos. Mas na verdade era... o Oswaldo que apelidou, o Oswaldo que apelidou. Porque o campo de treinamento, o campo de treino era do lado, que era o suplementar ali, né? O tradicional carecão. Porque isso. grama nunca tinha. A grama era só na lateral. A concentração e tudo era ali no Olímpico. O que a gente usava uma vez por semana, fazia um treinamento no Olímpico. Normalmente o apronto, o coletivo. Hoje é Hotel 5 Estrelas, né? O calor, Casimiro, o calor humano do torcedor, nós estávamos na concentração e eles chegavam mais cedo, e nós ali já tínhamos o torcedor gritando para nós todos isso. Todo mundo reclamando do suplementar do Carecão. Eu, Paulo César e o Casimiro não podemos reclamar, que na lateral tinha grama. Era só na lateral mesmo. Chega aí, mostra a faixa aí, César, do pai do César, né? Deixa, eu vou levantar aqui. Vem aqui, César, vem aqui. Meu pai era o cara do jurídico, né? Ele que fazia o contrato dessas feras aqui, tá aqui a faixa dele. Tem que trazer, né, para dar essa moral. O que passa na cabeça, que filme passa na cabeça vendo essas feras aí, César? O meu filme é o seguinte, eu tinha 13 anos nessa época
E eu estava vendo ali os lances e tem algumas coisas fantásticas aqui. Primeiro, gremistas. Todos. Até os que vieram de fora, gremistas. Aqui, veio de fora, um gremista histórico. Então, gremistas jogavam muito mais pela relação com o clube, pela relação que fizeram com o torcedor, e passavam isso para a gente. Nós, por exemplo, eu tenho 53 anos, sou criado com esse sentimento deles. Todos eles. Todos. Fala do Grêmio pro China para tu ver o que está falando. Ele te dá um carrinho agora aqui. E bem dado, né, China? Não vai deixar passar, né? Então, esse sentimento. E uma coisa que eu estava lembrando, no jogo contra o Blooming, foi a última vez que meu avô foi ao estádio Olímpico. Então, tem um monte de componente que faz. Eu fiquei muito emocionado vendo essa relação, vendo o Renato depois aí também. Então, é muito legal. E eu digo para todo torcedor do Grêmio sempre, entendam quem são esses caras aqui. Se hoje a gente está aqui num hotel do Grêmio, no Moinhos de Vento, esses caras aqui, todos eles. E das pessoas, ali eu estava vendo o Dr. Saul, o César Pacheco, pessoas que contribuíram, muitos que estavam como dirigentes, o presidente Fábio Koff, que eu achei até que eu ia encontrar o Fabinho aqui também, o alemão, achei que pudesse encontrar aqui, tá o doutor Galia, filho do Alberto Galia, um dos grandes dirigentes da nossa história. O Grêmio está aqui, entendam isso, mas respeitem esses caras. 49, o presidente Guerra da mesma geração que eu. O coração dele hoje, ele hoje teve a vontade de ser presidente do Grêmio, está sendo um presidente brilhante por causa desses caras aqui. Essa que é a verdade. E a gente tem que aplaudir hoje, agradecer que o presidente Guerra está aí. E aqui uma ação, Duarte, importante da gente também falar aqui. Essa relação que a atual gestão do Grêmio está fazendo na valorização dos ex-atletas. Eu esses dias vi um material com Polga, com o Gavião e com essas lendas. Esses homens têm que ser tratados como lendas. Lendas. Eles passam muito também por esse tipo de iniciativa que a gestão está fazendo e eu valorizo muito isso. Muito isso. Mazzaropi, um time importante da gente colocar, eu sempre falo isso, Paulo Roberto. Times criados dentro do Grêmio. Teve um momento do time, logo depois do time de vocês, que ainda tinha o Baidec, o Raul estava entrando, e aí tinha o Luiz Eduardo, podia estar aqui também, tinha o Casemiro ou o Paulo César, tinha depois o China ainda, o Bonamigo, o Luiz Carlos Martins, tinha Renato ainda, tinha Caio Júnior, tinha Valdo. Qual é a curiosidade? Todos conheceram a caverna e todos conheceram a categoria de base do Grêmio. Obrigado, viu, César? Valeu mesmo. Obrigado. Mas, voltando aqui, a gente estava comentando sobre a defesa. Aquela defesa lá do pênalti do América de Cali, que a gente conheceu a primeira derrota na Colômbia, depois a gente ganhou o jogo no Olímpico, e aí depois veio a Batalha de La Plata. Como é que estava para vocês? Tá seguindo o roteiro, né? Eu estou seguindo o roteiro. Tá tentando. Estou tentando seguir o roteiro. E como é que foi para vocês viver esse momento, essa primeira derrota, essa defesa importante do pênalti, essa vitória no jogo no Olímpico e depois a Batalha de La Plata? Cara, tudo é como a gente diz, parece que a coisa estava tudo planejado, né? Até a derrota ela veio no momento que ela podia vir, entendeu? Até chegar, na verdade, na Batalha de La Plata. Porque se você analisar o jogo de La Plata, se é um jogo em condições normais, nós, profissionais, sentiríamos vergonha de você estar ganhando de 3-1, o adversário com 7 jogadores, empatar a partida 3-3. Isso numa condição normal. Mas só que aquele jogo não foi um jogo. Aquilo ali foi uma batalha campal. Aquilo ali foi uma batalha campal. A coisa estava tão perigosa, para você chegar ao ponto de, nós chegamos no intervalo do jogo, a gente descia o túnel ali, a pescoção, cara. Só para ilustrar, Mazzaropi, eu nunca tinha visto um jogador receber cartão amarelo antes do jogo começar. Sim. Isso aconteceu nesse jogo lá. E aconteceu. O portão que ele eram duas, assim, abria e fechava. A torcida vinha, empurrava, e o portão vinha e voltava.
Eu falei assim, ó. Vamos invadir. E o Paulo Roberto olhando assim, se arrebentarem aquilo ali, nós vamos morrer hoje aqui. Não, sem contar que a gente não falou muito dos estádios, né, meu? Era impressionante. A torcida... Era um campo, não era o estádio? Eu levei um chute e um soco a torcida nas costas do vinha, fotógrafo. empurrava e eu botava... Eu segurando o portão, consegui, né? Mas a gente estava sonhando. E tinha toda uma questão política também, questão da Guerra das Malvinas. O presidente Figueiredo, da época, presidente do Brasil, deixou os caças da Inglaterra pousarem no Brasil. Foi justamente na semana que antecedia o jogo lá. Ele chamava a gente de traíra. Eu acho que a relação do presidente Koff com os presidentes também foi importantíssimo, e principalmente com o presidente do América de Cali, que fez o convite, e ele prontamente foi, e assim, eles prometeram que não perderia o jogo, e foi o que aconteceu. O que eles fizeram para nós lá, eles também fizeram para o América. Isso é verdade. Estudiante. Estudiante, então foi por lá e eles falaram, não pode deixar que nós vamos dar o troco para eles aqui também. Vai ser recebido como que eles receberam vocês e nós também. Então, deram o troco neles. De título, né? A grande conquista da Libertadores, depois desse jogo no Uruguai, a gente vencendo no Estádio Olímpico por 2-1. Quando terminou, quando o juiz apitou o jogo, o que passou na cabeça de cada um aí de vocês? Bom, eu quero lembrar... Missão, dever cumprido. De colocar também algumas coisas, entre todos foram importantes, mas lembrar também de um jogador que foi fundamental, que chama-se Tita. Porque era o homem que fazia o balanço, o nosso meio-campo com China, Oswaldo e o Tita. O Tita era um goleador, o Tita tinha vindo do Flamengo, tinha sido campeão também. Então, trouxe esse espírito vencedor. E era um cara genial dentro do campo, mas era um cara humano. Então, ele acrescentou muito dentro do grupo do Grêmio. Então, já só para ressaltar também essa figura. Além da qualidade, ele era agressivo também. Ele era essa um jogador figura que foi o Tita. Era um jogador com a qualidade técnica, um espírito vencedor. Mas naquele mas grupo ele lá não pipocava ninguém. Pipocava não. E só para citar, era tudo pau ferro. Ele foi o homem que fez o gol em Montevidéu, naquele lance de goleador, que foi de cabeça. Aqui, todo o time do Peñarol caçou o Tita o jogo inteiro. É só ver o VT. Tanto é que o Tita estava sangrando e ele nunca se omitiu. Ele nunca fugiu. Ah? Ele relatou até esses dias, eu estive com o Zé, eu estava em Portugal, fizemos uma videochamada junto, e ele até hoje se arrependimento de não irmos ao Mundial com nós, ele voltar para o Flamengo. Ele até hoje fala nisso, porque realmente ele tem esse sentimento. Ele voltou para o Flamengo, e depois, foi coincidentemente, nós voltamos do Mundial do título, depois também de termos ganho do América, fizemos a escala e aí escutamos a final do Campeonato Carioca, onde que o Flamengo tinha sido derrotado por 1-0 para o Fluminense. Quer dizer, tudo isso é um sentimento maior dele, de ter voltado para o Flamengo, não ter conquistado o Mundial com nós. Mas isso são situações da vida, né? O finado Espinosa, eu cheguei na arena, aí ele falou, não, de carro vermelho, eu falei, ele só serve para carregar a gente. E até em cima disso, Maza, quando a gente já vai se encaminhando aqui para o final do nosso programa, citou o Espinosa agora, e aí a gente também, ao longo dessas feras aqui que a gente está tendo o prazer de conversar, pessoas também nos deixaram, né, que tiveram participação muito ativa nessa conquista também, né? O caso do Espinosa, o caso do Tarciso, o Caio também nos deixou também. O próprio Silmar, né, o lateral direito. Silmar também. E outros que trabalhavam também, né, no staff. O Banha, o seu tio Hélio também. O João. O seu Verade. E o que representa para vocês ouvir esses nomes também, essa saudade, o seu Verade, que a gente comentou antes aqui também. O que representa esses nomes assim para vocês? Todo o sentimento que nós demonstramos aqui é o que nós é o mesmo por com relação a eles. Nós não nos distinguimos. É o Renato, é o Baidec,
o seu Verade, o Hélio, o mesmo tratamento que a gente tinha com os nossos colegas, tínhamos com eles. Era uma irmandade total, assim, sem distinção. Estava todo mundo dentro do mesmo padrão. Porque todos esses profissionais, essas pessoas eram profissionais dignos, porque trabalhavam em prol do grupo. Os segurança, sabe? Não as pessoas tinha que cuidavam, estava As tudo tias da dentro do cozinha, pacote. Tudo que a gente, hoje, no caso do Maria seu e a Verade, dona tudo que Cecília. o grupo precisava, ele sempre estava na frente. Ele já organizava muito antes, né? O que a gente precisava do banho, do departamento médico, juntamente com os médicos, o banho, era massagem, não tinha, precisava de alguma coisa, né, Oswaldo? Não tinha horário, era meia-noite, ou se fosse qualquer hora do Ele treino. adorava abraçar o Oswaldo. O roupeiro, o seu Hélio, então eram profissionais que havia uma integração. Olha, entre Casimiro, todos. nós fomos, eu e o Hugo de Leão, fomos visitar e foi uma despedida do Severardi. E ele não podia falar, então ele escrevia, diz, olha, fala para o Oswaldo, que eu nunca esqueço que já paguei o bicho para ele. Que o Oswaldo, todo o ônibus, nós íamos para o interior, ele ia no seu Verade, quando é que vai pagar o bicho? Aí ele voltava, o Verade queria descansar, daqui a pouco, seu Verade, quando é que o senhor vai pagar o bicho? Entendeu? Então o seu Verade tinha um carinho enorme, nós todos... Esse baixinho era Oswaldo. Agora tem uma história do Hélio que o Hélio era pessoa super simpática, com todos os jogadores, todo mundo gostava dele, né? O Hélio, o roupeiro. Aí teve um jogador, não lembro, foi lá para fazer a estreia dele no Grêmio, lá para treinar, e o Hélio deu material para ele, né? Aí ele olhou assim, ô Hélio, mas você está me dando uma meia furada. Daí ele responde assim, ó, meu amigo, o brabo é o nada. Você lembra que ele falava isso? Falava sempre isso aí, ó, o brabo é o nada, meu. Ô, Márcio, só assim, eu sei que já está acabando o tempo aqui, né? Primeiro eu queria, em nome de todos os jogadores, agradecer a homenagem. E eu gostaria de fazer um pedido, né? Para todos nós aqui, os jogadores, junto com o Iton Fritz, que todos nós levantássemos e desse uma salva de palmas para todos que lembraram da gente e estão aqui nos prestigiando aqui. Legal. Senhores, um prazer imenso, viu? Posso só fazer um... Claro. Queria fazer um agradecimento a todos que aqui estão, aqueles que não puderam vir, aqueles que já nos deixaram, e fazer um agradecimento muito especial ao presidente Guerra, ao Zé e a toda a sua diretoria por estar nos proporcionando esse momento de poder estar relembrando aqui, 40 anos depois, de uma primeira grande conquista do clube e demonstrar a nossa gratidão a essa instituição que nós aprendemos a amar. Obrigado e que nós possamos ter grandes conquistas e confiamos nessa direção em busca de conquistas como foram essas. Valeu! Senhoras e senhores, muito obrigado. Obrigado, China. Obrigado, Paulo Roberto. Obrigado, Baidec. Seu Iton Fritzen também. Obrigado, Oswaldo. Maza, meu querido, obrigado. Obrigado, PC Magalhães também. Casimiro. A história que a gente tem, como falou o César antes, a história que o Grêmio tem passa muito pelos pés de vocês, pelos pés, pelas mãos de vocês. Então, como torcedor do Grêmio, a gente só tem a agradecer toda essa história que vocês ajudaram a construir. A gente só está aqui hoje por causa de vocês, então nosso muito obrigado. E também com essa direção que logo venha outra Libertadores e outro Mundial. Oremos. Vamos passar o bastão do Mundial, né, gente? Pelo amor de Deus aí. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Esse é o nosso hino aí, ó. Pode soltar, falta esse hino aí.